nós estamos indo para o final dessa série, Vai Que Cola, Só Que Não, uma série baseada no Sermão do Monte. E no começo de novembro nós estamos iniciando uma nova série, uma série que fala mais ao nosso coração, chamada O Sentido da Vida, na intenção de achar algumas respostas bíblicas para questões existenciais do nosso coração, como, por exemplo, qual é a razão de eu existir, por que meus pensamentos me traem, há realmente esperança para mim, para onde eu irei depois da morte. E partindo para o final dessa série, hoje a nossa conversa é pelo estilo de vida menos mimimi. O que isso tem a ver com a corrupção do coração do ser humano? E nós precisamos entender isso ao longo da mensagem também. Mas quando eu vinha pensando nessa mensagem, eu lembrei do antigo dito popular, que eu não sei quantos de vocês já ouviram esse dito popular, que de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? E aí, no meio de nós pastores, a gente costuma até falar de médico, louco e pastor, todo mundo tem um pouco. Esse ditado é lógico, é uma crítica a essa sabedoria universal que as pessoas julgam ter para dar opinião a respeito de tudo. Mas parece que nos últimos tempos, essa necessidade de falar mais, ela vem aparecendo de forma mais forte e mais profunda. Eu me lembro ainda, e se você for me perguntar para um vilão de por que isso está acontecendo, eu vou dizer que eu me lembro ainda, e aí vocês não vão julgar a minha idade por isso, da época que para a gente adquirir conhecimento, a gente precisava ir na biblioteca. Quantos aqui já ficaram horas sentados numa biblioteca fazendo o trabalho da tia? E o grande lance de ficar na biblioteca é porque nós não tínhamos talvez nós não tivéssemos tanto recursos de conteúdo, de material, mas os livros tinham uma coisa que hoje nós não encontramos. Uma pequena palavra dava um valor profundo aos livros. Essa palavra é bibliografia. Todo mundo sabe o que é bibliografia? Bibliografia são aquelas últimas páginas do livro, onde as pessoas que escreveram aquele livro dizem: eu tirei todo esse conhecimento daqui, eu segui esse caminho para trazer a vocês o que eu estou dizendo. A bibliografia, ela fundamentava o pensamento do autor. E hoje, se eu disser que a internet é a grande vilã dessa cultura, onde todo mundo, de forma ressentida, fala a respeito de tudo, é porque a internet não tem bibliografia. E quando tem, não quer dizer que nem toda a literatura da internet é confiável. Mas nós vivemos uma geração que, se eu vi na internet, então aconteceu. Tudo aquilo que as pessoas publicam, sem nós percebermos a profundidade, ou não nos preocuparmos com a profundidade da informação, a gente começa a dizer que é verdade. E numa geração ressentida, a gente começa a dizer que a minha verdade é a verdadeira e única verdade a respeito da verdade do outro. E aí nós temos aí um monte de gente que não concorda com ninguém, que não sabe chongas daquilo que está dizendo, achando que está falando tudo a respeito de tudo para todo mundo. Mas essa cultura da internet, ela tem trazido algumas consequências para a nossa vida e para o nosso dia a dia. Hoje, a internet aceita a ideia de qualquer um. Qualquer um pode abrir uma página do Facebook, qualquer um pode abrir um canal do YouTube, qualquer um pode abrir um Instagram, é fácil. Aí hoje eu vejo, que nem outro dia, uma amiga falou assim a respeito do filho dela, que deve ter 9 a 10 anos. Meu filho já tem uma profissão. Eu falei, com 10 anos ele já tem uma profissão definida? Ele falou, tem. Eu perguntei o que ele quer ser. Ele quer ser youtuber. Aí eu fiquei olhando bem, eu falei, o que um menino de 10 anos tem para postar no YouTube? O youtuber é uma profissão para nós mais velhos, deixa eu explicar um pouquinho. É assim, que hoje está muito comum, onde crianças, jovens e adolescentes compram um microfone, gravam um videozinho, colocam no YouTube e você vai ficar pasmo com a quantidade de crianças cheias de likes, cheias de compartilhamentos com qualquer coisa que coloca na internet. E esse negócio viraliza, e viraliza também é um dito internetico, quando a coisa começa a se propagar. E a grande pergunta que continua ficando no meu coração é que conteúdo alguém tem para dar uma opinião? Quando temos uma opinião contrária a algo que vimos, ouvimos, não concordamos ou lemos, esses meios de comunicação tornam-se nossos escudos e as nossas espadas também.
Porque é muito fácil você chegar, despejar um conteúdo da internet e achar que todo mundo tem que engolir. Aí, quando a pessoa não quer engolir, ela começa a comentar. Aí, aqueles comentários que tem dos mais absurdos, os possíveis. E alimentamos, assim, uma cultura intolerante. Que quem pensa diferente, essa é justamente a cultura do mimimi que eu quero conversar com vocês hoje, como fala, por exemplo, Leandro Carnal nesse vídeo. Mas tal como o Cortella e o Pondé, eu estou um pouco perturbado com a necessidade das pessoas e sua hipersensibilidade, aquilo que o Pondé define como geração mimimi, que é um conceito filosófico também. Certa feita numa palestra... Tá no livro. Muito bom, tá no livro. Certa feita numa palestra, eu disse que corrupção no Brasil era como herpes. Ela vai e volta, mas nunca é curada. Recebi a carta de um portador de herpes, dizendo que ao ouvir a minha fala, ficou muito abalado. E eu me desculpei que eu não me referi a herpes dele, mas me referi à metáfora da doença que era anterior a ele. Usando uma expressão que não é minha, mas de um homem mais velho do que eu e muito mais culto, Zygmunt Bauman, que nós vivemos uma liquidez esquizofrênica. Recebi a carta de um psiquiatra dizendo que a esquizofrenia não era para brincar, que era um mal terrível e que eu não poderia usar dessa forma. Dei uma palestra sobre Heráclito, Sócrates e Tales de Mileto, sobre a questão da natureza, e recebo o protesto de um coletivo feminista que eu não citei nenhuma pré-socrática mulher. Eu não citei porque eu não conheço, é um limite da minha formação. Não é que eu esteja desprezando, é um limite da minha formação. Isso só para citar alguns, eu poderia dar exemplos a noite inteira. As pessoas estão hipersensíveis porque foi feito crer a todo mundo que na democracia todos seriam lindos, todos seriam inteligentes, todos seriam felizes. E nenhuma dessas três coisas como produto pode ser entregue. A questão é que criou-se uma cultura onde colocou-se no coração das pessoas que todo mundo tinha condições de falar algo a respeito de alguma coisa sem se preocupar com o conteúdo. E aí, como diz um amigo meu, às vezes uma verdade mal contada é pior do que uma mentira. E as pessoas começam a dar suas opiniões, criar suas páginas, criar suas redes de relacionamentos. E como nós vimos no vídeo, logo no início do nosso encontro, elas nada mais, nada menos estão querendo que alguém apoie aquilo que ela diz, que alguém dê um like naquilo que ela quer, que ela publicou. Por exemplo, olhando para o mercado de trabalho, uma consultora executiva de uma grande empresa no Brasil fez uma nota na revista Exame. E ela falou que essa turma da cultura do mimimi, ela é marcada principalmente pelas constantes reclamações. Elas reclamam de tudo, falam de tudo, nada está bom, tudo que os pais delas fizeram não deu certo. Mas diz também que esse pessoal não é protagonista de nada. O que ela quer dizer é o seguinte: esse pessoal reclama de tudo, não dá nenhuma sugestão positiva para melhorar e usa ainda daquilo que os pais construíram. Essa geração é assim. E ela diz que essa cultura, ela é avessa à responsabilidade. Quando o Luiz Pondé foi citado pelo Karnal a respeito dessa geração mimimi, ele quis falar sobre um artigo de Karnal, onde diz que mimimi é o que todo mundo hoje faz, porque se ofende fácil e exige algo em troca. Mimimi é a derivação de uma cultura que vive o ressentimento. O filósofo alemão Nietzsche costumava dizer que nós sonhamos com um sol que se preocupe com o que a gente sente. E o Nietzsche dizia que, no final das contas, quando a gente descobre que o sol não está nem aí para nós, que as estrelas não brilham para nós, que o mar não existe para que a gente nade nele, a gente entra num desespero que ele chamava de ressentimento. O que é o ressentimento? É você achar que todos deviam te amar mais do que amam, você achar que todo mundo devia reconhecer em você grandes valores que você não tem. De lá para cá, do século XIX para cá, o ressentimento piorou muito. Ele está em toda parte. Você não pode falar nada que todo mundo se ofende.
Se você fizer uma crítica, todo mundo toma como pessoal. Provavelmente, daqui 1000 anos, não vão lembrar da nossa época como a época do iPad. Vão lembrar da nossa época como a era do ressentimento. Somos uma civilização de mimados, que não é capaz de escutar nenhuma crítica sem achar que é uma questão de ofensa pessoal. Esse é o tipo de cultura que nós estamos vivendo hoje. E quando eu olho para essa cultura e olho para o Evangelho, esse Evangelho que a gente vem conversando dentro da perspectiva do Sermão do Monte, que é Mateus de capítulo 5 a 7, eu preciso entender que Jesus veio nos convidar a sermos discípulos dele na intenção de mudar os conceitos do nosso coração a respeito da cultura. Em alguns momentos, o Evangelho precisa realmente perceber na cultura que há pontos de contato que são essenciais para que nós dialoguemos com as pessoas. Mas em outros momentos, nós precisamos ser a contracultura. Porque não dá para a gente concordar com uma cultura onde as pessoas estão ressentidas por tudo e de uma forma agressiva. Elas começam a colocar suas opiniões como se elas fossem as donas total e absoluta, a dona total e absoluta da verdade. Quando o assunto é a palavra que sai da boca de um cristão, desde os primórdios da cultura bíblica, Deus nos fala para tomarmos cuidado com aquilo que dizemos. Por exemplo, no livro escrito pelo homem mais sábio da Bíblia, que é Salomão, está escrito assim no capítulo 10, versículos 11 e 12. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. O que Salomão diz é para nós olharmos para as nossas palavras e prestarmos atenção do que as pessoas estão ouvindo a partir de nós, do que as pessoas estão entendendo a partir daquilo que dizemos. E nem sempre o erro das nossas palavras está no conteúdo do que nós queremos dizer, mas o erro está na forma que dizemos, no tom da voz, na agressividade delas. E eu tenho certeza que vocês, como eu, já viveram ou vivem essa situação dentro da sua casa, onde pessoas querem dizer verdades a respeito do que pensam de uma forma tão agressiva que o ruído da agressividade da forma, ele bloqueia a mensagem que tem que ser dita. Salomão vai dizer mais adiante, ainda nesse mesmo texto, a sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento, mas a vara é para as costas daqueles que não têm juízo. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. Então, quando nós olhamos para as palavras de Jesus, elas estão calcadas em cima desses conceitos do Antigo Testamento, onde naquilo que se refere ao que sai da nossa boca, nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que ter muito cuidado com o que a gente posta no Facebook. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala para as pessoas à nossa volta. Porque aquilo que corremos o risco daquilo que nós queremos dizer está totalmente no sentido contrário de quem nós queremos ser, ou no mínimo, de quem nós dizemos ser como cristãos. O problema é que tanto o Novo Testamento como o Antigo Testamento, ele fala com clareza, com muita clareza, a respeito do que a boca do ser humano pode produzir. Não é compatível com nenhum de nós aqui dentro essa noite ter palavras que sejam contrárias à postura daquele que veio nos trazer palavras de amor, que é Jesus. Mas o apóstolo Tiago diz que isso é possível. Por exemplo, na carta dele, capítulo 3, versículo 10, Tiago vai dizer que da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não pode ser assim. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que dizemos. Nós precisamos ter cuidado para nossas palavras não serem uma reprodução dessa cultura do mimimi. Se eu for dar uma má notícia a todos nós hoje, é dizer que todos nós somos naturalmente assim. Nenhum de nós é diferente disso. Quem aqui dentro, aí eu vou falar assim, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, quem aqui dentro nunca falou atravessado, nunca falou de forma brava e depois se arrependeu daquilo que disse? Quantas discussões desnecessárias dentro da nossa casa? Quantas correções ou incorreções desnecessárias com nossos filhos? Quantas vezes não agredimos pessoas com as palavras que nem nós temos coragem de falar para nós mesmos? Isso porque
a humanidade é naturalmente desconectada de Deus. O pecado nos distanciou de Deus, e quando o ser humano optou conhecer a maldade, nós deixamos de ser imagem e semelhança de Deus para passarmos a ser imagem e semelhança de homens tão corrompidos como nós. Por isso, em Gênesis capítulo 5, versículo 3, o texto bíblico diz assim: e Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Se antes do pecado nós éramos construídos, elaborados, num sonho divino, num projeto divino, a sermos imagem e semelhança de Deus, depois do pecado nós passamos a ser imagem e semelhança de homens corrompidos como nós. Logo, todos nós aqui essa noite, nós somos ruins, e isso aparece nas nossas palavras. Mas a boa notícia, ela vai aparecer em Jesus mais tarde. Eu não sei quanto vocês sabem, mas na cultura grega, quando foi escrito o Evangelho de João, a palavra logos era algo que se referia à lógica de todo o universo. O universo tinha uma lógica para o grego, e a lógica que aparece hoje nas ciências, que aparece na gravidade e tudo mais. Essa palavra, quando era dita naquela época, eles entendiam com clareza que estava se falando daquilo tudo que organiza o universo. E quando João escreve o seu evangelho, logo no começo do evangelho, capítulo 1, versículos de 1 a 3, olha o que ele vai dizer para esses homens e mulheres. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. João pega esse conceito comum, que existe algo que coordena todo o universo, e traz para dentro da verdade do Evangelho, e diz para aqueles homens e mulheres: esse que coordena todo o universo se chama Jesus. João vai escrever um segundo livro mais tarde, a Carta de Apocalipse. É o último livro da Bíblia. E ele volta a falar a respeito de Jesus dessa forma no capítulo 19, versículo 13, quando ele diz assim: está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a Palavra de Deus. Essa história de ter cuidado com as palavras é tão grande que a Bíblia diz que Jesus é a Palavra de Deus, que Jesus é o próprio Deus. Só que nessa segunda ilustração, João está trazendo um Jesus de outra forma. O Jesus de Apocalipse 19 não é o mesmo Jesus do Evangelho de João. O do Evangelho de João é o Jesus que nasceu, viveu, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou por nós. O Jesus de Apocalipse 19 é o Jesus que todo cristão aguarda voltar um dia para a redenção e restauração de toda a história. Mas você vai ver que esse Jesus que volta lá, ele possui elementos do Jesus que hoje faz diferença no nosso coração. Por exemplo, quando João diz que Jesus está vestido com um manto tingido de sangue, fala da morte dele na cruz. Jesus vem revestido do sangue que nos tirou o pecado, que lavou-nos do pecado. Jesus vem revestido do sacrifício que ele fez para que todos nós aqui tivéssemos acesso a Deus. Quando João fala que o nome dele é a Palavra de Deus, João está dizendo que a identidade de Jesus é o próprio Deus manifesto em tua palavra. Aliás, conceito que o apóstolo Paulo ele vai trazer para nós lá na carta de Colossenses, capítulo de número 1, versículos de 15 a 17, quando ele diz assim: ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e nele tudo que existe na história do universo, que tem essa lógica que os gregos e para a gente tem, tudo subsiste nele. É esse Jesus que senta com os seus discípulos hoje está difícil juntar as palavras, né? Ao pé dos montes, ao monte, pronto, resumiu. É esse Jesus que senta com eles, é esse Jesus que senta com a gente até hoje e conversa a respeito da vida que ele espera que a gente viva. É esse Jesus que fala para a gente: não se conformem com a cultura do mimimi, porque isso não cabe dentro da nossa perspectiva cristã. Não dá para ser cristão e mimimi ao mesmo tempo.
como ele diz isso? Ainda dentro do Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus, nos versículos de 1 a 6. Olha só o que Jesus vai falar. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a mesma medida que usarem, também será usada para medir vocês. Porque você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Eu posso tirar 3 lições nesse texto para que nós não caiamos na cultura do mimimi. Primeiro, a gente luta contra a cultura do mimimi quando nós entendemos que nós não somos régua da vida de ninguém. Nós não somos régua da vida de ninguém. Eu não tenho nenhuma condição, eu, Cláudio, de julgar qualquer pessoa aqui dentro a partir de quem eu sou. Porque eu me conheço. Porque eu sei das minhas falhas. E a partir do momento que eu exprimo uma opinião negativa sobre a vida de alguém a partir de quem eu estou dizendo que eu sou a régua, eu sou a medida da verdade, eu sou aquele que tem a razão. E esse é o grande problema da cultura do mimimi. Eu tenho a razão, eu não me conformo com aquilo que você é, eu não me conformo com aquilo que você está pensando a respeito da vida, porque a forma de pensar a respeito da vida é a forma que eu acho certa. E casais, em quantas discussões de relacionamento a gente não faz isso? No meu ponto de vista, vocês nunca ouviram essa frase? Ou seja, da forma que eu penso, vocês nunca ouviram isso? Eu acho que você não está fazendo correto, porque eu não faço assim. E pior, a gente doutrina nossos filhos a fazerem isso. A pensarem do jeito deles, como se a forma deles fosse a única verdade. Não, Jesus é claro. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Deixa eu fazer uma pergunta para todos nós aqui essa noite, uma pergunta muito simples, que eu tenho certeza que vai falar a respeito de você e de mim. Como fala de mim? Você se acha medida de vida para alguém? Você pode dizer que com a vida que você tem, você é régua de verdade para que o outro faz? Você conhecendo os seus pecados mais profundos, você acha que tem condições de falar algo a respeito do que alguém pensa? Porque o texto é claro. A medida que usarem também será usada para medir? Agora pensa, uma segunda pergunta, pensa em quantas vezes você julgou a ação do outro. Seja seu cônjuge, seu filho, seu colega de trabalho, seja quem for. Aquele cara não tem jeito, ele nunca faz a coisa certa. Ela não tem jeito, ela nunca fez nada de bom. Pensa na medida. Você pensando em quem você é, você se julga capaz de fazer algo assim? Eu não sei como é que ele ou ela escolhe aquele partido político. Eu não concordo. Você acha realmente que você tem condições de fazer isso? Quem tem condições de fazer isso aqui dentro? Me diz, eu não tenho. E a única vez na Bíblia que eu vi alguém ter condições de fazer isso foi quando uma mulher foi pega em adultério, em João 8. Aí aqueles caras que achavam que tinham a razão a respeito do adultério dela, pegaram aquela mulher, jogaram na roda, Jesus estava na roda e tentaram fazer uma pegadinha para ele e falaram assim, Jesus, e agora? Que a lei diz que a gente tem que apedrejar, o que a gente faz? Aí diz que Jesus estava desenhando no chão e o pessoal naquele negócio já pegando pedra para tirar na mulher.
que realmente estava fazendo algo errado. Eu não nego que ela estava fazendo algo errado. E Jesus levanta-se. E eu fico imaginando Jesus levantando. Deve ter se levantado com uma calma, gente. Uma tranquilidade. Aquele cara que você olha nos olhos e fala assim, pô, esse cara tem uma paz no coração. Se a gente fala isso de algumas pessoas, imagina olhando para Jesus. E ele falou assim, uma única frase. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E voltou a desenhar, gente. Vocês entendem isso? Mas Jesus também, ele não concordou com o erro daquela mulher. O texto diz que saíram todos da presença da mulher. E começou a sair do mais velho para o mais novo. E se eu começar a me usar de régua para julgar o seu pecado, eu vou estar contrariando esse princípio básico da vida cristã. Por isso que eu digo, gente, toma cuidado com o que vocês falam e com o que vocês publicam. Às vezes a gente acha que está abençoando a vida das pessoas, a gente está amaldiçoando. Nós não somos régua para a vida de ninguém. Não somos medida para a vida de ninguém. O máximo que eu, Cláudio, posso fazer para não correr esse risco é falar assim, olha, eu tenho alguns erros muito graves na minha vida. Mas eu posso com franqueza falar de alguns deles para você. Outros eu não tenho nem coragem de falar. Mas eu quero que você entenda que o mesmo Deus que me amou com os meus erros, Ele te ama também. E Ele é a única régua que a gente pode confiar. Eu preciso me aproximar do Evangelho. Eu não posso, mas Jesus pode. E Jesus pode fazer em mim, e Jesus pode fazer através de mim, e Jesus pode fazer comigo. Porque na hora que eu entendo que eu sou descendência de Adão como imagem e semelhança, e não de Jesus e de Deus, eu tenho que entender que eu sou pecador. Eu falava num dos grupos familiares essa semana, que eu faço parte, que a respeito de uma frase que eu li também no Facebook essa semana, de um amigo, não sei quem foi, falou assim, se você não entende, se você não perdoa as pessoas, ele falou assim, é porque você ainda não entendeu a medida do perdão que Deus usou para perdoar você. Você não entendeu o recado ainda. E eu posso falar a mesma coisa a respeito disso. Se você está medindo as pessoas, vocês ainda não entenderam qual é a medida que Deus usou para medir vocês. Eu posso dizer que essa régua de Deus tem 3 medidas: misericórdia, amor e graça. Misericórdia, porque eu não mereço que Deus me meça. Amor, porque Ele me mediu mesmo assim. E graça, porque é só Ele que pode fazer isso, sem nos dar condições nenhuma. Só Ele. Mas Ele vira para aquela mulher em João 8, Ele também mede ela. Mas Ele pode, Ele fala assim, viu minha filha, vai e não peca mais, não faz mais isso, não continua adulterando, porque isso está errado. Quando eu me aproximo de Deus, eu entendo que eu não sou régua de ninguém, mas que Deus é a nossa régua, que Jesus é a nossa régua. Nós devemos evitar de julgar e nós devemos ter coragem para conversar mais com as pessoas. A maioria das pessoas que julga alguém, ela não tem coragem para dialogar. E você sabe a diferença de julgamento para diálogo? Ela é muito simples. O cara que te julga só ele fala e você ouve. Na hora que você vai abrir a boca, ele vira as costas para não ouvir o que você tem a dizer. A pessoa que dialoga com você, ela senta na sua frente, ouve o que você tem a dizer, mesmo que você não concorde com alguma dessas coisas, e você espera ela terminar de falar, aí você diz para ela o que você tem a dizer, mesmo que ela não concorde com algumas coisas, e no final das contas, a gente chega num acordo daquilo que é justo para os dois. Eu creio que essa lição serve para qualquer relacionamento nosso. Se você está num relacionamento de casal que só você fala e ela ouve ou vice-versa, acabou. Aí eu vou ter que usar a célebre frase, perdeu o Playboy, porque vai chegar uma hora que não dá mais de ficar só ouvindo alguém que acha que tem a razão o tempo todo. Eu desculpe, mas vou ter que usar um termo pejorativo. Chega uma hora que enche, eu vou usar menos pejorativo, porque esse negócio é filmado. E agora é o Rodrigo que está editando, não posso correr risco. Enche a paciência. Ouvir alguém que só tem a razão sobre tudo, que acha que sabe tudo sobre tudo. Enche a paciência.
Enche a paciência ouvir alguém que não reconhece seus erros. Não dá. Bicho, só você acerta, eu não acerto nada na sua vida. Não é? Eu não sei, mas eu me sinto totalmente desconfortável. Isso não é diálogo. Diálogo é conversar. Olha, eu acho que você fez algumas coisas que eu não concordo e a gente pode simplesmente bater um papo a respeito delas, chegar num acordo e cada um sai para o seu quadrado com aquilo que se achou que é bom e o que não é também. Aquilo como nós vimos no primeiro vídeo, nós não podemos achar que nós não podemos ser intolerados. Nós não podemos achar. Tem gente que não gosta da gente, ponto final, acabou, e aí? Vai ficar de mimimi, colocando no Facebook aquelas postagens clássicas. Você sabe, né, Danilo? Aquelas coisas tipo assim, você fala isso de mim, porque você não sabe os caminhos que eu trilhei, e ninguém é capaz de fazer os caminhos que eu fiz. Gente, isso é ridículo. Isso é ridículo. Seja honesto. A segunda lição desse texto é porque nós lutamos contra essa cultura do mimimi, sendo primeiramente honestos com os nossos erros. Por isso que Jesus vai falar assim: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Aí Jesus usa uma palavra agora que ele usa para um tipo específico de pessoas. E geralmente esse tipo de específico de pessoas está do outro lado. Ele fala assim: hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente o cisco que está no olho do seu irmão. A maioria das pessoas que julgam, elas não têm nenhum senso de autocrítica para entender seus próprios erros. Não tem nada. Então, se você acha que quer falar, na hora que via na boca aquela coceirinha, vou dar uma dica, hein? Dica básica, by Jesus, via Cláudia essa noite, tá? Dica básica. Quando é aquela coceirinha para falar de alguém, você começa a olhar para você. Putz, mas eu pisei na bola aqui também. Nossa, mas eu sou um... Oh, desculpa. Não dá. Eu não tenho condições de falar para alguém. Aí você depois faz um segundo exercício depois desse. Mas Deus me ama mesmo assim. Mas Deus, Ele gosta de mim mesmo assim. Mas Jesus morreu na cruz por mim mesmo assim. Aí seu coração vai se encher de graça. Aí na hora que você for xingar aquela pessoa, falar mal dela, você vai falar assim: olha, eu sou um porcaria que nem você, mas Jesus me amou e Ele te ama também. E nós dois sendo amados juntos, nós vamos em frente, fazendo o melhor para a vida dar certo. Faça isso, faça esse exercício. Amanhã, segundona, dia brabo, final de ano, na hora que o primeiro te xingar, você faz isso. Jesus, eu sou um... A gente tô com a coceira da língua para falar besteira. Eu sou, mas Jesus me amou, Ele me ama, Ele morreu na cruz. Ele não merecia, eu merecia. Eu sou amado de Jesus. Em vez de usar aquelas frases célebres cristãs, sou princesinha de Jesus, para se autoexaltar, fala isso. Fala isso. Para que você entenda claramente a coisa ruim que é. Jesus me ama sendo assim. Ele gosta de mim sendo assim. E se Ele gosta de mim, Ele gosta do meu chefe chato. E se Ele gosta de mim, Ele gosta do meu marido incompetente. Se Ele gosta de mim, Ele gosta do meu filho rebelde. Passa a olhar as pessoas a partir de você mesmo. Seja sincero com os seus erros e você para de reclamar dos outros. E em terceiro e último lugar, nós lutamos contra a cultura do mimimi quando não desperdiçamos as nossas palavras. Eu tive que fazer uma brincadeira há pouco tempo, fazendo-nos lembrar da nossa anatomia. Deus nos deu duas... Quantos olhos? Quantas... Não é nariz não. Quantas narinas? E quantas bocas? E por que será que Deus fez isso na sua infinita sabedoria? Para a gente falar mais e ouvir menos? Para a gente ouvir mais e falar
A gente joga muita palavra fora. A gente joga muita palavra fora. A gente fala de muita besteira. A gente fala de muita coisa desnecessária. Use, lembra o que Salomão falou? Use as suas palavras com sabedoria. Eu devia ter uns 16 anos e eu estava numa reunião só de nego quarentão, cinquentão, lá nos meus idos de ACM. 16 não, tinha mais velho, 19 anos. Eu chegando lá, garoto novo com cabelo ainda, acredite se quiser, eu estava lá. No meio daquela reunião, me colocaram lá, um tal de Edson Bruno me colocou lá no meio, sentado. E começou uma saraivada de você é isso, você é aquilo outro, coisas impredicáveis, não posso nem repetir aqui. E xinga daqui, xinga de lá. E eu vi um senhor, um homem de cor, sentado no canto. E ele não falava nada, gente. E aí comecei a ficar intrigado com aquele homem. Por que esse cara não abre a boca? O negócio está quebrando o pau. Algumas coisas eram diretamente para eles, ele não abria a boca. Na hora que aquele homem abriu a boca, ele falou 3 frases. Não teve mais nenhuma boca aberta no ambiente, além da dele. Aquilo me admirou, cara. Quando uma pessoa fala com sabedoria, o resto se cala. Luís de Camões, num das suas poesias, ele escreve assim: cessa tudo que a antiga musa canta, quando um novo valor se levanta. A pessoa sábia é reconhecida como um valor maior. Ninguém fala. Não é que ninguém discute, ninguém discorda, não. É porque as pessoas se dão a oportunidade de ouvir quem é sábio. Uma vez eu fui comprar um Celta vermelho. Alguns conheceram meu Celta vermelho. Era a viatura pastoral anterior. Fui lá comprar, sentei com a gerente. Aí chegou uma vendedora dela, quebrando o pau. E eu tô vendo aquela mulher calma na gerência da Automec lá. Quietinha na dela. E ela falando mal dela, falando mal da venda, falando mal da empresa. Ela quieta. E eu cliente vendo isso, viu? Cliente, quem estava vendendo para mim, e a outra metendo a boca nela. Eu assim, né? Sabe, bala na boca de banguela? Eu estava ali perdido naquela conversa. Aí a moça terminou, ela deu a opinião a respeito do assunto, não vem ao caso agora. Depois ela virou para mim e olhou assim, ó: gente inteligente não discute. Eu fiquei olhando para a cara dela. Falei, ok, se vocês se entendem assim. Gente, vamos parar de jogar as nossas palavras fora. E se alguma vez você precisar usar suas palavras, forme elas de uma forma que tenha conteúdo. Não é o conteúdo do Pondé e nem o conteúdo do Karnal. E nem o do Cortella, se você quiser escolher um terceiro. Mas o conteúdo de Jesus. Busque em Jesus recursos para suas palavras. Para que você fale com sabedoria, como a Bíblia diz que devemos fazer. E de repente, dessa forma, as pessoas comecem a ouvir melhor a nossa mensagem. Oh, child, precious one, let your life shine like the sun. But you say, how long till I can come home, till I can rest in your arms again? And I say, not long, but don't miss this life, and I'll be waiting till then. Live with the wonder of a child. Pray with your arms thrown open wide. Love with a love that has no end, until I see you again. Oh, child, precious one,
with each breath. Know you are loved. You say, how long till I can come home, till I can rest in your arms again? And I say, not long, but don't miss this life, and I'll be waiting till then. Live with the wonder of a child. Pray with your arms thrown open wide. Love with the love that has no end. Until I see you again. Live with the wonder of a child. Pray with your arms thrown open wide. Love with the love that has no end. Until I see you again. Until I see you again. Talvez as palavras, as pessoas não estejam ouvindo o que você tem a dizer, o que nós temos a dizer, porque nós estamos usando as palavras da maneira errada. Nós estamos vendidos para essa cultura do mimimi e criticando todas as coisas, em vez de falarmos as palavras que Jesus espera que a gente fale para as pessoas. Eu queria te desafiar essa semana a mudar essas palavras, a responder às pessoas da forma que Jesus responderia. E a, antes de criticar, a mostrar para elas o quanto Deus as ama, porque você se sente amado por Deus. Será que Jesus está nas suas palavras? Você tem consciência dos seus erros antes de falar? E não desperdice suas palavras. Elas têm poder de curar ou de matar. Vamos orar?